Olá, meu nome é Letícia, eu faço parte do setor de gestão do conhecimento da BTQ e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o processo de adsorção, algumas características e algumas aplicações também. A adsorção é um método muito popular encontrado nas indústrias, porque essa operação é muito eficiente quando se deseja separar compostos, recuperar um soluto ou fazer o tratamento de algum efluente, purificar algum efluente. Basicamente, esse processo acontece através do emprego de uma interface sólida quando se deseja remover ou diminuir os níveis de um soluto que vai estar presente em um meio líquido ou em um meio gasoso. E isso acontece através da transferência de massa, ou seja, esse soluto que vai estar presente no meio líquido ou no meio gasoso, ele vai se acumular através do contato entre o meio sólido, ele vai começar a se acumular na superfície do material sólido. E os níveis de concentração dele naquele meio líquido ou no meio gasoso, no ambiente que ele estava, os níveis de concentração vão começar a diminuir e os níveis de concentração na interface sólida vão começar a aumentar. Dando nome aos componentes, esse soluto que estava presente em um meio líquido ou em um meio gasoso, que vai se acumular na superfície sólida, ele é chamado de adsorvato ou adsorbato. E esse material sólido, que é responsável por capturar esse soluto, esse material sólido que vai adsorver o soluto, ele é conhecido como adsorvente. A adsorção, existem dois tipos, que são a adsorção física e a adsorção química. A adsorção física é conhecida como fisisorção e ela envolve forças de Van der Waals e a sua interface é mais fraca. A adsorção química, ela acontece através de ligações químicas que acarretam em reações e essa interação é mais forte e acontece em casos mais específicos. Em sistemas simples de adsorção, é possível traçar uma curva de concentração de sólidos concentração de solutos na interface sólida em função da concentração do soluto na interface líquida ou gasosa. Essa curva, ela vai estar dependendo da temperatura e ela é conhecida como isoterma de adsorção. Existem várias isotermas com seus próprios mecanismos e equações, e a mais simples é a isoterma de Langmuir. Para o processo de adsorção acontecer com um bom rendimento, é necessário acompanhar diversos fatores, diversas condições. Alguns fatores, por exemplo, são a área superficial do adsorvente, que vai ser a área de contato entre as duas interfaces, é a área de transferência de massa. Por isso, em alguns casos, o adsorvente ele é um material poroso. Outro fator também que influencia o rendimento da adsorção é as propriedades químicas dos dois componentes e o potencial químico do material sólido, do adsorvente, porque isso vai determinar a capacidade, a taxa de adsorção do processo. Outros fatores também são a temperatura e o pH do meio e o tempo também de contato entre as duas interfaces. O processo de adsorção, ele acontece em colunas/torres de adsorção ou em leitos.
E o material sólido mais empregado, mais encontrado, é o carvão ativado. O carvão ativado ele pode estar em diversas formas, incluindo a sua forma em pó, que é mais utilizada para quando é necessário reter o soluto que está presente em um sistema líquido, e a sua forma granular, que é mais empregada quando é necessário reter um soluto que está presente em um sistema gasoso. Para fazer uma analogia, uma caracterização desses dois processos de adsorção, utilizando essas duas formas de carvão, é possível você pensar naqueles filtros de água que utilizam carvão ativado para filtrar a água, na função de remover o cheiro e o gosto de cloro, ou também alguns compostos orgânicos. No caso do carvão granulado, você pode pensar quando as pessoas colocam um carvão na geladeira para remover o cheiro do sistema, ou então o gosto que ele passa para os alimentos. Algumas aplicações industriais da adsorção são como, por exemplo, a utilização desse processo de adsorção para remover hidrocarbonetos, auxiliando no refino do petróleo, ou então remover o odor, a coloração e o gosto para a produção de óleos comestíveis, ou então para purificação do ar, remoção de gases indesejáveis, tratamento de efluentes, entre outros. Lembrando que a adsorção ela é diferente da absorção. A adsorção é quando um soluto está presente em um sistema líquido ou gasoso e é necessário retirar esse soluto através de uma interface sólida. Então, a adsorção é empregada para quando esse soluto ele é retirado e ele se acumula na superfície desse sólido. Ele apenas fica retido ali na superfície do sólido. Já a absorção é quando o soluto que vai ser retirado, vai ser separado, ele é incorporado pelo outro sistema, ele vai ser absorvido por esse outro sistema e ser incorporado ao seu volume. Então, eu espero que através desse vídeo você tenha entendido um pouquinho como funciona esse processo de adsorção e algumas aplicações dele também. E se você tiver alguma dúvida, você pode colocar aqui nos comentários que a gente vai tentar esclarecer da melhor forma possível.